Nos últimos 9 jogos, o Vasco simplesmente empatou 3 e perdeu 6, meus amigos. Já temos aí 9 jogos que o Vasco não conquista uma vitória, não dá uma alegria ao seu torcedor. Infelizmente, o retrospecto do Vasco nessa temporada é lamentável. Acontecendo coisas dentro do clube que o torcedor não aprova. Infelizmente, o Vasco está na mão de pessoas incompetentes, né? E caminha largos passos, sim, para mais uma Série B na sua história, devido a esse péssimo retrospecto nessa primeira parte de 2025. O Vasco está entrando em um buraco que pode não ter fim, cara. O Vasco pode se afundar mais e mais e podendo aí ter seríssimos riscos de, claro, ser eliminado na fase de grupos para o Melgar. Não é favorito em São Januário contra o Melgar. O Vasco tem grande chance de passar mais um vexame, jogando em casa contra um time minúsculo do Peru. Muita gente ainda acha, se não tivesse empatado aquele jogo contra o Melgar, estava ganhando de 3, deixou empatar. Mano, quem tem que lamentar o empate é o Melgar, porque enfrentou um dos piores times do futebol brasileiro e não conseguiu vencer jogando em casa. O Vasco é um dos piores visitantes do futebol mundial e o Melgar perdeu pontos preciosos para eles, né? Porque para o Vasco era nítido que o Vasco ali não tinha condições de vencer ninguém fora de casa. O time abrir uma vantagem de 3 e tomar um empate mostra a fragilidade gigantesca desse time, mostra a incompetência e jogaram a culpa totalmente na altitude, né? E não é bem assim. Tanto que depois desse jogo, o que a gente viu são péssimos resultados e tá aí a maior prova, né? A culpa não é do Fernando Diniz, que tá chegando agora, a culpa, lógico, é do Pedrinho, que tá afundando o Vasco com seus jogadores fracos, contratados, com jogadores que são intocáveis no elenco vascaíno, como o Piton, como o Coutinho, como o João Vitor, e por aí vai, Hugo Moura, e por aí vai. Todos esses jogadores estão de sacanagem com a cara do torcedor, essa é a verdade. Não estão jogando mal, não estão fazendo nada, estão de sacanagem já com a cara do torcedor. Porque jogadores profissionais que cometem esses erros que esses jogadores vêm cometendo nos jogos, falta de raça, como é o caso do Coutinho, falta de inteligência até certo ponto de algum desses jogadores, vem acabando com a paciência do torcedor vascaíno. O torcedor já está de saco cheio do que está acontecendo no Vasco. Se não colocar jogador modinha no banco de reservas, se não colocar esses estrelinhas no banco de reservas, o Vasco vai se afundar mais e mais. Esses caras, estão nem aí para você, torcedor, não estão nem aí para o Vasco. O Vasco perde mais um jogo, cabeça baixa, todo mundo tranquilo. Se Deus quiser, vamos sair dessa. Minha família, um abraço para minha mãe, para minha sogra, para minha tia. E no outro jogo tá lá perdendo novamente. É assim que acontece no Vasco. Não tem absolutamente nada, não temos um comandante, não temos um presidente com pulso, um presidente capaz de mudar esse cenário do Vasco. E ele contratou o Diniz para ser aí o salvador da pátria, para ser o escudo da diretoria vascaína, porque é isso que eu estou enxergando, na minha opinião. E certamente, se o Diniz não fizer um bom trabalho, não fizer esse time do Vasco jogar, o Vasco vai cair para a segunda divisão. E é favoritaço a perder o jogo para o Melgar em São Januário. E até mesmo, digo mais, pode ser eliminado pelo Operário aí na Copa do Brasil, passando 2 vexames históricos nessa temporada. Deus queira que não, mas caminha largos passos para que isso aconteça. Essa é a realidade. Quem não acredita nisso vive totalmente fora da realidade, não assiste jogos do Vasco, não acompanha o noticiário do Vasco, não faz nem ideia quem são os jogadores do Vasco, porque quem acompanha sabe a fundo o que está acontecendo no clube. Quem foi lá na Argentina, pergunta um desses torcedores aí do Vasco que foram na Argentina, se eles não acham que o Vasco vai cair de divisão, se eles não acham que o Vasco está num buraco sem fim. Porque quem assiste jogos do Vasco, vai no estádio e vê esse time jogar, cara, dá nojo. Dá nojo, dá nojo. Eu fui aqui em Brasília no jogo contra o Palmeiras, foi o jogo menos pior do Vasco. E mesmo assim ainda fiquei com um pé atrás, porque realmente tinha muitos jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Vasco. E ainda mais você vê jogos fáceis, que o Vasco tinha condições de vencer, aquele jogo contra o Vitória, com um jogador a mais, não conseguiu vencer. Ontem o Lanús, um time fraquíssimo, o Vasco sequer ameaçou, um time covarde, que não tem força ofensiva. Com certeza o torcedor joga a toalha, vê que não tem mais chance ali do Vasco acontecer mais nada com esse time, a menos que mude drasticamente o futebol do Vasco. Algo que não vai acontecer, porque só mandaram embora o Marcelo Santana e os principais, os laranjas podres dentro do Vasco, não saem do clube por nada, devido à amizadezinha, devido aí a ser amigo do coração, devido a ser amigo de infância e, com certeza, um bando de competentes trabalhando dentro do Vasco. A gente depende dessas pessoas para que o Vasco fique na primeira divisão, né? Complicado, né? Bom, depois desse desabafo aí, meio que pincelando um pouco nessa fase atual do Vasco, essa é a minha opinião. Você pode discordar à vontade, pode me xingar à vontade aí nos comentários, achar que eu tô falando baboseira aqui no canal, mas na minha opinião, cara, é essa daí. Esses jogadores fracos têm que ir pro banco de reserva, jogador que não entrega, que não corre, que não marca, que não faz nada.
Jogador que entrega a gente tem muito, né? Mas entrega, se doa dentro de campo, não tem, né? Não tem. Tem que ir pro banco de reserva esses caras. Pega a base aí mesmo, coloca uns jogadores aí com a maior força de vontade para jogar. Porque Coutinho, meu amigo, nem renovaria o contrato com esse cara, mano. Manda esse cara lá pro Catar, se esconde na Arábia Saudita. Acho que nem na Arábia Saudita ele tem bola mais para jogar. Leva esse cara pra China, pro Japão, qualquer lugar que seja, longe do Vasco, na minha opinião. Não dá mais pra esse cara vestir a camisa do Vasco. E, infelizmente, tem muito baba-ovo ainda desse jogador devido ao nome, né? Devido à carreira que ele construiu longe do Vasco. Porque no Vasco ele não fez carreira nenhuma. Ele não fez nada pelo Vasco, nada. Até a venda dele foi medíocre. O Vasco vendeu outros jogadores mais fracos do que ele por um valor muito superior a que 6 milhões de reais que foi vendido na época pelo Eurico Miranda, né? Nem isso ele conseguiu ajudar o Vasco. E, infelizmente, essa é a situação, né, cara? Infelizmente, o Vasco tá na mão aí de incompetentes e temos jogadores incompetentes dentro do campo. E no vídeo de hoje vamos trazer aqui os próximos jogos, vamos falar aqui de 2 jogadores do Fluminense que estão sendo especulados no Vasco, vamos esclarecer essa situação também, a situação do Juninho Pernambucano, que está sendo especulado aí para ser novo diretor do Vasco, será? Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Valeu demais a galera que está acompanhando o nosso canal, mesmo nessa péssima fase. Tem muitos canais que cobrem o dia a dia do Vasco, são melhores que o nosso, mas a gente ainda continua aqui com os inscritos fiéis. Muito obrigado aí a todo mundo que está acompanhando o nosso canal. Bom, depois do vexame de ontem contra o Lanús, o Vasco vai ter alguns jogos importantes aí em São Januário e no meio deles vamos ter também um clássico contra o Fluminense. O Vasco vai ter pela frente, no próximo sábado, o Fortaleza, que empatou ontem pela Libertadores em casa contra o Atlético Bucaramanga. O Vasco não é favorito a vencer esse jogo. O Fortaleza tem um time muito superior ao do Vasco, joga um futebol melhor do que o do Vasco. E o Vasco conta, mais uma vez, com o fator São Januário para tentar, pelo menos, pontuar nessa partida, né? Porque, devido a esses 9 jogos sem vencer, não ficarei surpreso se o Vasco começar também a perder feio em São Januário. Depois disso, vamos ter um jogo importantíssimo na terça-feira, no próximo dia 20, contra o Operário, jogo pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta. O Vasco joga por um resultado simples, uma vitória de 1-0, se classifica aí com essa vitória. Se empatar, vamos para os pênaltis. Se perder, logicamente, estará eliminado. Claramente, se apresentar esse futebolzinho que vem jogando nos últimos jogos, o Vasco pode flertar e muito aí com a eliminação e, no máximo, aí conseguir levar a partida para pênaltis. Uma vitória, eu acho bem pouco provável, pelo que o Vasco vem apresentando, né? E depois vamos ter o clássico contra o Fluminense, que também não está jogando nada. O Fluminense está muito mal com o Renato Gaúcho. O clássico será no Maracanã, mas o Vasco também não é favorito. Depois vamos ter um confronto aí decisivo na Copa Sul-Americana contra o Melgar, onde, na minha opinião, também o Vasco não é favorito, porque o Vasco não joga absolutamente nada, né? O Melgar pode surpreender o Vasco, sim, tem condições de surpreender o Vasco e vencer esse jogo, até porque é jogo de vida ou morte para eles também. Se eles vencerem o Vasco ou até mesmo empatarem, o Vasco estará eliminado e o clube peruano estará na próxima fase da Copa Sul-Americana. Não vá achando que essa baba toda que, São Januário, 4-0, 5-0, vai nessa pra você ver. E depois vamos ter um confronto dificílimo, que na minha opinião é o jogo mais complicado de todos esses aí, que será contra o Red Bull Bragantino em São Januário, time que o Vasco historicamente não vence. Venceu aquele jogo lá contra o Serginho, gol salvador do gênio maravilhoso Serginho, que nos manteve até hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco historicamente é presa fácil para o Red Bull. E ainda mais agora, com o Red Bull lutando pelo título brasileiro, lá na parte de cima da tabela, o Vasco claramente não é favorito, mesmo jogando em São Januário. Deixe nos comentários quantos pontos você acha que o Vasco faz nesses próximos 5 jogos. Pelo futebol que eu tô vendo o Vasco apresentar, sem evolução, se alguma coisa milagrosa acontecer com o Diniz, pode ser que tenhamos algumas chances aí. Mas se não apresentar nada, continuar esse marasmo, continuar essa fragilidade toda desse time frouxo, um time sem competência, sem força ofensiva, vai perder todos esses jogos. Certamente perde todos esses jogos, talvez no máximo empata com o Operário e seja eliminado nos pênaltis aí. Complicado, velho. A fase é essa, mano. Não tem por que eu ficar mentindo, falando que o Vasco tem condições de vencer o Fortaleza, o Vasco é favorito a vencer esses times aqui, mano. Não dá, mano. Não dá pra gente ficar mentindo, iludindo o torcedor aqui, porque é isso aí, cara. Tem que protestar contra essa diretoria. Já era para ter muito torcedor lá em São Januário cobrando, cara a cara, frente a frente com o Pedrinho, porque o que está acontecendo é culpa dele. O
Vasco está caindo de divisão por culpa dele, pelas escolhas fracas dele, porque ele é um dos piores presidentes que já pisaram dentro do Vasco, né? E está afundando o clube mais uma vez devido às péssimas escolhas, porque ele não sabe nada de futebol. Bom, agora vamos falar aqui do mercado, né, cara? Depois da saída do Marcelo Santana, se especula aí alguns nomes para dirigir o Vasco como diretor executivo. O primeiro nome especulado foi aí o nome do Rodrigo Caetano, que seria o grande alvo da diretoria do Vasco, um alvo bem complicado, já que ele está trabalhando na CBF. E outro nome seria do Juninho Pernambucano, que sempre é especulado no Vasco, quando o Vasco está buscando um novo dirigente. E segundo o canal Atenção Vascaínos, não existe nenhuma chance do Juninho Pernambucano ser diretor executivo do Vasco. Segundo as informações, o ex-jogador do Vasco, ídolo do clube, não estaria disposto a trabalhar no Vasco e não aceitaria esse convite, né? Infelizmente, o Juninho Pernambucano não virá para o Vasco, a gente não sabe quem será o diretor executivo. Eu não tenho nenhuma dúvida que será o Felipe Maestro aí, o novo diretor executivo do Vasco, será promovido. Porque a incompetência da diretoria do Vasco dá essa chance aí disso acontecer, né? Pode ser que o Felipe Maestro seja o novo diretor executivo, ele que contrate aí mais jogadores, já que ele já fazia essa função, né? Marcelo Santana só dava o quê ali, porque ele só era meio que uma espécie de boneco de poço lá dentro do Vasco, né? E a única função dele era buscar Lloyd Augusto lá na Europa, buscar Garré lá na Rússia. Essas eram as funções aí do Marcelo Santana, mas escolher nomes que ele queria no Vasco, ele não tinha esse poder, né? Não sabemos o que vai acontecer com o novo diretor executivo aí que o Vasco contratar. Deixa nos comentários se te agradaria aí o nome do Juninho Pernambucano, que aparentemente não será ele. Para fechar, vamos falar aqui de especulações de jogadores, né? Começam aí as especulações de nomes que trabalharam com o Diniz, que poderiam vir para o Vasco. Nos últimos dias tivemos informações que o lateral direito Guga e também o meio-campista Lima, ambos do Fluminense, ambos trabalharam com o Diniz, campeões da América lá no Fluminense. Esses jogadores estariam sendo especulados no Vasco, que seriam indicações do Diniz. Aparentemente, o Vasco não abriu nenhum tipo de negociações com esses dois jogadores, que talvez agregariam sim ao nosso elenco. Não cravaria que seriam jogadores titulares, principalmente o Guga, já que o PH, na minha opinião, é muito superior a ele na lateral direita, e o Lima seria um jogador interessante, um jogador polivalente, que pode ajudar sempre entrando no segundo tempo, né? É um jogador que pode ser útil sim para o Vasco, na minha opinião, se ele vier aí para o nosso clube. Só que até agora não tivemos nenhuma novidade quanto a alguma proposta oficial. O Vasco vai ter que contratar muitos jogadores. Se não contratar, estaremos na Série B em 2026. Deixe nos comentários o que você acha do nome do Guga e do Lima, dois nomes que estão sendo especulados aí no Vasco, que seriam possíveis indicações do Diniz, a diretoria, os primeiros nomes aí que trabalharam com o treinador, podendo fechar com o Vasco. Vamos aguardar, ver se vai ter algum fundo de verdade nessa informação, se vai progredir, talvez um possível interesse do Vasco nesses atletas. Assim que tiver informação, vamos trazer aqui no canal, hein? Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. E é nóis.